Uningá, que o futuro é aqui. Olá, professora Denisa, mais uma vez na nossa aula de controladoria. Na aula de hoje nós estaremos abordando a controladoria e seus aspectos estratégicos e desempenho organizacional, né? Então, para isso nós temos a ferramenta importante, como nós já falamos na aula anterior, da contabilidade, tá? E também o valor da empresa, né, em relação ao que ela representa, né, de forma regional, ou como se estabelece esse valor da empresa, né? Então, nós não vamos falar aqui da análise de viabilidade da venda do negócio, mas em sim estabelecer valores para que essa empresa seja reconhecida, né, no meio que ela ocupa, né, ou na atividade que ela desempenha, né? Então, nós vamos falar um pouquinho da própria contabilidade, né, que ela é uma ciência, né, ela está inserida na ciência social, né, e é um sistema de informação e avaliação, né, destinado a promover os seus usuários com relatórios, né, demonstrações e análises de natureza econômica e financeira para que a empresa, em determinado momento, bem como a sua evolução em determinado período. Ou seja, a contabilidade é uma das ferramentas principais para o desempenho da controladoria, para desenvolvimento de todos os planejamentos, planos orçamentários e acompanhamento desse plano orçamentário, né? Ou seja, a contabilidade, ela é uma ciência social, ela não é uma ciência exata, nós não somos matemáticos, né? É uma ofensa até para o contador nós sermos chamados de matemáticos, né? E na contabilidade nós somos cientistas das contas, né? Então, o nosso produto principal é o balanço e o patrimônio da empresa. Então, o patrimônio da empresa é o que nós registramos, acompanhamos, né, e avaliamos esse patrimônio para que a empresa tenha prosperidade, que seja estabelecido, né, de forma sustentável esse mecanismo. Então, essa avaliação, ela através dos relatórios, que é o balanço patrimonial, os balancetes, a DRE, né, que é a demonstração de resultado, né, e outros relatórios adicionais, DVA, né, para dependendo do porte da empresa, né, até a própria nota explicativa de um balanço, elas são ferramentas importantes, né, para que seja implantado seus valores e acompanhado o desempenho dessa organização. Então, o reflexo do trabalho da controladoria nós temos lá no balanço, né? Então, procurem, né, acompanhar como que se dá o desenvolvimento e a apresentação desses relatórios, que vai ser importante para vocês, né? Então, essa ciência social, então, o que que ela faz? Ela traz para dentro as variáveis, né? Então, nós temos a classificação ativo, passivo, contas de resultado, né? Então, nas contas de resultado, nós classificamos as receitas, os custos e as despesas desempenhadas em um determinado período. Então, a contabilidade, ela registra fatos ocorridos, mas é possível, através desses relatórios, né, projetar o futuro, fazer uma análise do futuro através do planejamento orçamentário também, né? Então, esse usuário da contabilidade, né, nós vimos que nós temos o usuário interno e externo, né? Então, para a utilização desses relatórios na controladoria, a controladoria interna, nós conseguimos importar os dados da própria contabilidade quando a contabilidade é desenvolvida dentro da empresa. Normalmente, uma empresa que tenha implantado o departamento de controladoria, isso já ocorre, né? E então, dentro desse sistema, essa informação é em tempo real. Aí, para que a gente tenha a ferramenta para se estabelecer os valores, então, de forma quantitativa, nós temos os balanços e a própria contabilidade, né? Fora os controles administrativos e financeiros da empresa também, que finalizam com a contabilidade. Aí nós temos a formação do valor da empresa, né? Então, como se forma um valor da empresa, né? Se eu tiver que vender a minha empresa hoje, como é que eu vou fazer a venda disso, né? Então, eu tenho que ter claro, para que eu tenha continuidade, que todos os objetivos da minha empresa sejam traçados de forma coerente e que os meus objetivos sejam atingidos através das metas, eu preciso ter o quê? Estabelecido qual é a minha missão, né? Então, como que eu estabeleço a minha missão, né? Então, é o que eu tenho
de melhor do meu produto. Então, ele foca no produto e no serviço que eu estou vendendo, que eu quero me consolidar no mercado, que eu quero ser reconhecido no meio que eu atuo. Então, isso é um exemplo de missão, né? Quando eu falo de visão, é a visão estratégia do negócio, né? Então, onde eu quero estar a curto e a médio prazo, né? Então, eu estabelecendo essa visão através da minha missão, né? Então, eu vou ter o quê? Os valores também estabelecidos. Os valores é de que forma que eu quero que a sociedade me veja nesse ambiente, né, de negócios, né, desse meio competitivo, nesse mundo globalizado, né. Então, quando eu tenho os valores da empresa conjuntamente com os valores contábeis, né, a minha empresa ela tem um valor de mercado, né, que nem sempre ele é mensurado dentro da contabilidade, mesmo porque algumas variáveis a gente não reconhece no Brasil, que é uma falha dentro da nossa legislação, né, mas, por exemplo, a parte de mão de obra, né, então a mão de obra dentro de uma empresa, ela é classificada como custo e como despesa, né? Em alguns outros países, né, nós conseguimos, né, colocar valor nos funcionários que nós temos, porque nós oferecemos treinamento, nós qualificamos. Então, o valor patrimonial, intelectual, né, nós só temos a classificação do patrimônio físico, mas o intelectual não se reconhece no balanço no Brasil. Então, nós precisamos fazer essas análises gerenciais, né, e trazer esse valor de quanto é que custa o meu negócio hoje em relação à qualificação dos meus funcionários que eu tenho, a minha marca, né? Então, eu tenho que estar consolidado com a minha marca, né? Quando é uma marca muito renomada, né, então a gente já tem esse valor pré-estabelecido. Então, a gente tem que ter um cuidado e tem que ter os documentos legais para que se registre isso dentro do balanço da contabilidade, né? Mas isso na prática, nas pequenas e médias empresas, né, se tem os valores estabelecidos no meio que ela exerce, mas dentro das informações quantitativas, dentro do balanço, o valor dessa empresa ele não é contabilizado. Então, isso reflete um valor financeiro na caso essa empresa vai ser vendida, né? Então, quando eu não tenho de forma reconhecida ali dentro da própria contabilidade, dentro do capital investido na empresa, se eu vou vender uma empresa, além do que está descrito no meu balanço patrimonial, eu vou pagar muito imposto de renda, eu vou ter ganho de capital, que aí é um assunto também para ser abordado em outra disciplina, né? Mas para todos os efeitos, né, nós precisamos para a implantação de controladoria e também para toda e qualquer empresa ter estabelecido quais são a missão, a visão e os valores para que eu tenha o quê? Prosperidade nos negócios, né? Aqui nós temos a questão do valor da empresa, né? Enquanto a missão ela apresenta a razão de ser de uma organização, a visão ela representa, né, o que ela deseja se tornar. A declaração de valores de uma organização, ela tem o objetivo de apresentar quais são as crenças e condutas, né, de comportamento que orientam a busca pelo alcance e realização da missão da empresa e visão de futuro. Quando a gente fala em crenças e valores, tem que estar muito bem claro isso para os funcionários, para que tenha aderência desses funcionários para desempenho das suas funções, de acordo com o que se estabelece de conduta, né, de crenças e valores dentro da empresa, para que a empresa atinja, né, os objetivos, né? Então, quando a gente fala de crenças e valores, isso tem que estar bem estabelecido na descrição de planos e cargos e salários, né, para que o novo funcionário, ao chegar na empresa, né, ele tenha ciência de qual será a conduta esperada por ele, né? Então, quando a gente fala crença, não é crença religiosa, é crença no ambiente do trabalho. Então, o funcionário, a partir do momento que ele aceita uma oportunidade de trabalho, né, ele tem que saber que ali ele está vendendo o serviço dele em troca de um salário, né? E para isso, essa conduta no desempenho da função dele é importante em relação às crenças pessoais dele, né? Então, assim, o funcionário ele tem que pensar que ele pode crescer dentro do ambiente de trabalho, ele fazendo bem, né? E tudo que a gente faz, a gente tem uma melhor forma de se fazer. Então, o desempenho das nossas atividades, quanto mais você executa uma atividade, melhor você vai desempenhando. Então, quando você
estabelece métodos e critérios com base nas suas crenças e valores da equipe, que esteja uma equipe engrenada, o resultado final da empresa ou do trabalho, ele tem um fator muito mais rentável, né? Então, nós conseguimos fazer mais e melhor em curto tempo, né? E dentro desse alcance da realização, no futuro que se espera, quando a gente trabalha em conjunto com a visão, as crenças e os valores e conjuntamente com a contabilidade, né, então depende muito mais dos gestores em relação a apresentar esse formato para os seus empregados, né? Então, reuniões periódicas com os gestores, né? O líder de cada equipe está motivando a sua equipe em relação a que esteja claro os objetivos da empresa, né? Quais é a sua missão, essa visão, para que todos os funcionários eles vistam realmente a camisa da empresa, né? Então, quando o funcionário realmente veste a camisa da empresa, todo o meio trabalha com mais segurança. Então, o próprio negócio ele flui com mais facilidade, né? Quando a gente tem algumas falhas na gestão de pessoas, quando tem um turnover muito grande numa empresa, né, então a gente tem que verificar qual é essa falha. Né? Então, na maior parte dos casos, é que não está claro quais são as crenças e a conduta esperada pelos funcionários. E não está claro também esse compromisso de trabalho dentro do ambiente empresarial, que ele pode colocar em risco toda uma equipe. Né? Alguns exemplos nós podemos citar quando tem muito turnover, né? Na maioria dos casos, né? Quando não há atraso de pagamento, a gente não consegue identificar essa questão de relação de trabalho financeira. A gente identifica, quando faz uma análise com o RH, de que a falha está no líder da equipe. Né? Então, às vezes é o líder que ele não tem o trato, ele não sabe delegar, ele tem falhas na hora de explicar quais são as atividades a serem desempenhadas, né? Então, os colaboradores eles acabam não tendo segurança para que o objeto principal da empresa e os objetivos sejam atingidos, né? Então, a entrada e saída reflete negativamente no planejamento estratégico da empresa e no planejamento orçamentário. Por quê? Você vai ter um gasto muito grande na hora de demitir um funcionário. Né? Então, você tem todas as verbas rescisórias, multa, para poder contratar outro funcionário. E o tempo, que não é mensurável dentro do patrimônio intelectual que nós falamos, é tido como uma despesa, né? Tudo que se paga para funcionário, despesa ou custo. Né? Esse turnover, essa contratação, esse tempo, ele leva dinheiro, leva tempo de explicar e ensinar o que o funcionário tem que fazer. Então, acaba não sendo satisfatório. Então, por isso que todos os líderes de equipe, todos os integrantes, né, que ocupam cargos chaves dentro de uma organização, eles têm que estar o quê? Muito envolvidos nessa questão da missão, né, dos objetivos e dos valores da empresa. Bom, então as etapas fundamentais para estabelecer a missão e a visão e os valores, né? Nós temos o processo de planejamento estratégico que tem que funcionar na empresa, né? Com o objetivo de valor traçado, fica claro para a controladoria quais são os objetivos a serem alcançados. Então, uma vez que a empresa ela já tenha estabelecido, quando a empresa não tem claro o que é a missão, o que é a visão e os valores, cabe à equipe de controladoria, ao controller, juntamente com os gestores, estabelecer qual que é essa missão, né? Qual que é a visão, quais são os valores da empresa, né? Isso é uma lição para casa, então não é uma coisa que se decide ali de uma hora para outra. Precisa se levantar um estudo, né, em reuniões e se estabelecer, né, e deixar claro para os funcionários quais são elas, né? Através desse objetivo principal, quando a gente já tem claro, principalmente pelos gestores, né, quais são esses objetivos e valores e metas, né? Então a forma dele propagar isso dentro do ambiente empresarial, ele flui mais naturalmente, né? Quando uma empresa ela não tem claro essa missão, esse valor, né? A gente vê que a questão do ambiente ele se torna um ambiente pesado, né? Porque ninguém sabe se está fazendo certo realmente, né? Então isso acaba prejudicando todo o desempenho das atividades da empresa e, consequentemente, né, o resultado financeiro dela.
Bom, chegamos ao nosso final da nossa aula, né? Até o nosso próximo encontro.